Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu espírito está em sintonia com meu Deus. Meu espírito está em sintonia com meu Pai. O Espírito de Deus fez moradia em meu coração, e a paz me envolveu, e de alegria fiz esta canção. Meu espírito está em sintonia com meu Deus. Meu espírito está em sintonia com meu Pai. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, mamãe, neste dia tão atípico em que lembramos o Dia das Mães, penso que ficará marcado em vossa memória, ou na memória de vocês. É um dia de festa, é um dia em que a família ou as famílias se encontram
para celebrar o dom da vida daquela que nos gerou, o dom da vida daquela que foi instrumento de Deus para nos trazer a vida, para nos gerar. Mas eu penso que o canto que eu acabei de fazer ajuda-nos a viver nesta sintonia do amor de Deus. É o Espírito Santo que nos foi apresentado no Evangelho proclamado pelo nosso querido Padre Márcio, onde os discípulos que conviveram com Jesus, aqueles que estavam junto com Jesus, ainda não tinham entendido a força e o poder da autoridade de Deus na vida deles. Neste tempo de pandemia, onde nós vivíamos esta insegurança, este medo, onde você, mamãe, de repente é vítima direta disso, pela perda de um filho, do esposo, de uma filha, de um parente, de uma pessoa querida. Mas nós não podemos nos deixar sufocar pela realidade que nos toca, que nos estão à nossa volta. Mas devemos nos deixar envolver por este Espírito de Deus que nos faz homens e mulheres comprometidos, envolvidos com a realidade da vida, não da morte. De fato, mamãe, este dia, certamente para muitas que estão enclausuradas, confinadas em sua casa, desejosa de receber o abraço de um filho que está distante, de um neto, de uma neta, enfim, de alguém querido. Não deve fazer com que você viva neste dia num ostracismo, num fechar-se em si mesmo, num envolvimento pessoal e tomada pelo medo. Mas dai graças a Deus. Dai graças a Deus porque você foi instrumento de Deus na vida de alguém e de que este alguém está bem. E se não estiver, coloque no coração de Deus. Nós que somos devotos de Nossa Senhora, inclusive quarta-feira próxima, nós teremos a Santa Missa aqui, às 18 horas, Missa de Nossa Senhora de Fátima. Acreditamos que Maria é aquela que, com o mesmo gesto e o movimento que ela acalentou Jesus, o menino Jesus em seu braço, nos embala você, mamãe. Então, peça a Nossa Senhora para te abraçar neste dia em que lembramos o dom de você ser mãe. Peça a Nossa Senhora para abraçar e envolver aqueles que estão longe de quem você gostaria de receber um abraço ou dar um abraço. Maria é mãe. Ela não abandona e ela não é indiferente às nossas dores e os nossos sofrimentos. Mesmo porque ela viveu os temores deste mundo. Então eu penso que você, mamãe, tem uma forte aliada no dia de hoje. Nesta clausura, neste confinamento, neste isolamento social, você pode dizer: eu não estou só. Estou rodeada dos anjos de Deus, do Espírito Santo, da graça divina e da presença terna de Maria. Lembrando mais uma vez os discípulos que não entenderam Jesus, que não viram em Jesus a sua referência máxima de salvação, de alegria, de esperança numa vida nova. E Jesus é tão preciso nas suas falas de hoje, quando ele diz que vai nos preparar um lugar. Nós estamos celebrando, lembrando algumas pessoas falecidas, como já foi lembrado, e pessoas que partiram recentemente por conta do Covid-19. Estas pessoas estão num bom lugar. Eu pergunto para você agora: Jesus mente? Jesus é mentiroso? Alguma vez Jesus
cumpriu aquilo que... deixou de cumprir aquilo que ele prometeu? Bom, vamos e venhamos, né? Depende da situação. De repente, ele não ouviu uma oração que eu fiz, um pedido que eu fiz. Mas ele vai dizer, vou vos preparar um bom lugar, se assim não fosse, eu não lhes teria dito. Pronto, isso basta. Vocês se lembram, há pouco tempo atrás, no dia 23 de março, eu rezando pela cura do meu irmão, e ele partiu. Então, olha a leitura que a gente faz agora, né? Primeiro vem o momento da dor, depois que se sedimenta a reflexão, tomados pelo Espírito Santo em oração, você vai entender que a vontade de Deus é suprema. Então, eu tinha, humanamente falando, uma intenção, Deus tinha outra. Assim você, mamãe. Deus tem o melhor para você também neste tempo. Ou seja, que neste momento, neste dia, nesta experiência da solidão, deixe o Espírito Santo calar em você. Deixe o Espírito Santo tomar o seu ser, aquietar seu coração, a sua mente, para que você possa viver o momento presente. E lá na frente dizer, oh, como foi bom, como eu amadureci, como eu cresci, como eu aprendi a valorizar mais o meu filho, a minha filha, o meu esposo. Como eu aprendi e senti falta deles e que por isso eu os valorizo mais. E você, filho, filha que está longe de casa, que gostaria de dar um abraço à sua mãe neste dia, olha, quantas oportunidades você tem de criar neste dia um instante de oração e apresentar aquela que te gerou a Deus, como gratidão, como agradecimento a Deus. E aí a gente pode lembrar também as mamães falecidas, a minha mãe, que partiu para a casa do Pai, às 5 horas da tarde, dia 14 de setembro de 2003. Olha como é que fica na memória da gente, está vendo? Naquele momento é uma perda, é uma coisa horrível. Depois a gente vai amadurecendo no campo da espiritualidade e vamos valorizando este momento da realidade da morte, que o próprio Senhor não escapou, mas Ele ressuscitou. E aí entra a nossa fé, acreditar de que os nossos queridos e queridas que já partiram, ressuscitaram em Deus, estão na morada eterna, estão na mansão, estão felizes. Então, é gratidão. Tudo na vida deve ser gratidão, né? Um gesto muito comum agora, né? Gratidão. Mas é gratidão de coração, agradecer, sermos gratos a Deus pelo fato de estarmos aqui. Eu estava pensando, quando eu estava preparando esta missa, de repente, nós, neste isolamento social, estamos atingindo muito mais pessoas do que quando celebramos a missa presencial. Pode ser que sim, pode ser que não. Depois teremos uma enquete, um retorno das pesquisas. Mas eu penso que muitas famílias ou pessoas que não iam, não têm o hábito de ir à missa, ou não gostam de ir à missa, não gostam de sair de casa no domingo, tiram o dia para estar em casa mesmo, ao ver um ou outro sentado ali assistindo-nos, acaba sentando. E famílias inteiras estão nos acompanhando. Então, em tudo, dai graças. E Jesus hoje vai dizer uma coisa que deve nos encher os olhos, trazer em nós um desejo de estar com Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu irmão, minha irmã, isto basta, não precisamos de mais nada. Isto deve ser suficiente. Agora devemos estar atentos.
no tempo de desgraça, no tempo de sufoco, no tempo de angústia, no tempo de deprê, no tempo de insegurança, de medo, qual é a tentação? Nós agarrarmos em qualquer galho, nós agarrarmos em qualquer um que passa por nós para nos mantermos de pé. Olho vivo, porque são momentos como estes que nós corremos o risco de ir numa vibe, numa onda que não nos levará a uma resposta concreta. Muito pelo contrário, nos trarão decepções e angústias profundas e até mesmo arrependimento, que é uma das coisas tristes que pode nos acontecer. Os falsos profetas, só Jesus tem palavra de vida eterna. Jesus não promete, Jesus cumpre, Jesus garante. Ele sim tem a resposta para toda esta realidade de medo e insegurança. Então, meus irmãos e minhas irmãs, os falsos profetas estão aí, de plantão, atentos, querendo roubar ou tirar, sequestrar de Jesus aqueles que são deles. Por que aqueles não vão para outros cantos? Porque aqueles já são deles. Porque aqueles perderam o sentido da vida. Porque aqueles já são escravos de uma realidade que promete mundos e fundos com facilidade, sem esforço, sem empenho. Ao passo que Jesus, o que vai fazer? Ele arregaça as mangas. Ele, sendo Deus, se tornou homem, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Então, queridos e queridas, vamos pensar seriamente nisso. Se nós olhamos para esta palavra e tomamos posse dela, de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, eu não preciso de mais nada. Eu preciso firmar o meu propósito. Eu preciso estar atento àquilo que está à minha volta, para não desviar do caminho e tomar atalhos. Eu tinha um português vizinho, que uma vez ele foi correr para pegar o ônibus, e ele escorregou e caiu. Aí eu me lembro, eu era molequinho, eu não esqueci daquela cena. Ele disse: ora, pois, bem que meu pai dizia, antes uma volta bem dada do que um atalho mal atalhado. Então, cuidado com os atalhos, nem sempre são bons. Então, meus irmãos, minhas irmãs, mamães querida, coloquemos a nossa esperança naquele que é caminho, verdade e vida. Nada é eterno na face da terra. Essa dor que você está sentindo se remete a outras dores, as dores do passado. E você superou, você chegou onde você chegou. Olha, quanta vitória ou quantas vitórias, quantas lutas você travou e venceu. Agora, eu digo com toda certeza, mais madura, mais segura de si, você superará esta também. Então é importante que a gente tenha essa consciência. Este caminho que Jesus nos apresenta não é um caminho de facilidade, viu? Porque Ele mesmo, sendo o Verbo, Ele passou pela cruz. Então, que a cruz da pandemia seja um momento oportuno para nos tornarmos melhores, mais humanizados, ao mesmo tempo divino, mais solidários, mesmo no isolamento, que eu possa ser coletivo, dando a minha contribuição. Aí cada um pensa de que forma poderá ser feito isso. A nossa igreja, por exemplo, Nossa Senhora das Graças, está aberta de 8 às 4 da tarde. Todos os dias, de segunda a sexta, de 8 às 4 da tarde.
Então, o que você gostaria de contribuir? Algumas pessoas já deixaram lá máscaras, olha só que interessante, doações, cestas básicas, tudo aquilo que pode contribuir para amenizar a dor que está em pior situação do que eu. Eu estou mal, eu não estou bem, mas eu entendo que tem pessoas piores, em piores condições e situações. Então, qual é o meu gesto? Bom, ao menos posso contribuir com 1 quilo de alguma coisa. E ainda, mamãe, para você que está na dor, no sofrimento, na enfermidade, não se sinta condenada. Não se sinta verme. Não se sinta a última das mulheres. Mas sinta-se contemplada pelo amor e graça divina. Crise existe. A palavra crise, da origem grega, quer dizer crescimento. Então, este é um momento de crescimento para todos nós. Me dirijo a você pelo dia de hoje, e certamente você, mamãe, saberá lidar com este momento. Então, que este Cristo, força, esperança e vida, possa ser para nós verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida, trazendo para nós o refrigério que tanto buscamos, que tanto desejamos. Meu espírito está em sintonia com meu Deus. Deixemos-nos tomar pelo Espírito Santo, aquele que nos coloca na presença da verdadeira paz, aquele que nos ajuda a solevar, tirar da nossa humanidade e entrarmos no nível espiritual, tornando-nos melhores, saindo da nossa periferia, das nossas maldades, das nossas covardias, dos nossos julgamentos, das nossas invejas, ciúmes, infidelidades ao projeto de Deus, para uma comunhão. Portanto, minha irmã, mais uma vez, a palavra está entrando na sua casa. Está enchendo a sua casa. Está planificando a sua casa. E daqui a pouco, dentro de alguns minutos, neste altar, onde o pão deixará de ser pão, o vinho deixará de ser vinho, e passarão a ser corpo e sangue de Cristo, que vai entrar na sua casa. Materialize isso aí também, neste momento em que, de repente, não é nada agradável. Porém, transforme-se, tome posse, para que este tomar e beber seja uma realidade no seu lar, no convívio aí na sua casa. A humanidade, ela não é assim, né? Vou dizer, o ciclo social. É assim. Então, altos e baixos. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? Que coisa! Houve um fechamento do mundo, uma expectativa, um medo, uma insegurança. É o fim do mundo, o mundo vai acabar. Olha, de 39 a 45, uns falam que é mais precisamente de 42 a 45. Então, esta 1939 e 1945, este tempo de guerra. Homens matando homens. Para quê? Para chegar aqui. Numa guerra, todos perdem. Os dois lados perdem. E agora, nesta guerra contra esta Covid, nós devemos ser vitoriosos. Aí tem que sair um lado vitorioso. Então já tem as orientações da OMS, da Organização Mundial da Saúde, já tem a orientação da igreja, já temos tantas orientações, né? Mas e você? Como você quer sair vitorioso disso tudo? Como você está convivendo com este dia a dia? O que você está tirando de proveito? Meu espírito está
está em sintonia com o meu Deus, não precisa de mais nada. Estando em sintonia com nosso Deus, tudo fluirá com maturidade, equilíbrio e serenidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.